Nós celebramos o quarto domingo do tempo do Advento, e como tenho salientado a cada domingo, Advento é um retiro espiritual. A cada domingo, pela graça do Espírito Santo, nós fomos inseridos no mistério do Cristo, de maneira mais profunda, de maneira mais intensa, e nós podemos dizer que todos os domingos que precederam a este domingo, foram como que propedêuticos, preparatórios para esse domingo, porque se nós falamos sobre vigilância no primeiro domingo, sobre conversão a partir de João Batista no segundo, sobre o preparar o caminho do Senhor como São João Batista no terceiro, na perspectiva da alegria do Senhor, tudo isso está em função de conseguirmos dizer um sim para Deus decisivo, um sim generoso, tal como foi de Maria, um sim que não muda conforme as circunstâncias, mas um sim que condiciona todas as circunstâncias, porque tem Deus como fundamento e realidade primordial desse sim. É interessante que a história da salvação, ela visita a história humana em todas as suas peripécias e dificuldades. Imagine você que Davi vivia o auge da sua existência. Aquele menino franzino, de cabelos ruivos, de bela aparência, quando foi ungido rei, hoje se torna um homem muito grande. E ele está num contexto no qual ele olha para si e vê toda a construção, o reinado unificado, um momento de prosperidade para todo o povo, e fala: eu vivo num palácio de cedro, isto é, palácio belo, com todo o conforto, com todo o luxo que era próprio de um castelo, e a arca do Senhor está numa tenda. Então eu vou construir uma casa para o Senhor. E Natã, ouvindo o pedido de Davi, fala: Davi, vai e faz conforme o seu coração, porque Deus está contigo. E por que Deus está com Davi? Como que ele percebe isso? O próprio Deus responde quando dá a profecia para Natã, fala: Davi, você vai construir uma casa para mim? Não fui eu que te tirei do meio dos pastores e te coloquei à frente de Israel? Você vai me dar uma casa? Não fui eu que combati a teu favor e você venceu todos os inimigos? Não fui eu que te dei um nome maior do que todos os que vivem contigo? Maior do que muitos, a ponto de ser conhecido na história? Você que vai me dar uma casa? É como se dissesse: eu que sou Deus, que criou a realidade material, que criou as leis da matéria, que criou a realidade espiritual, as leis do Espírito, você vai construir uma casa para mim? Quem vai construir uma casa para você sou eu. E quando eu construir essa casa, viverá Israel um tempo de prosperidade, um tempo de estabilidade, e ainda mais, eu darei um rei da sua linhagem, filho seu, que concretizará propriamente essa justiça. Olha, talvez a grande dificuldade de interpretarmos qual é essa casa que o Senhor construiu, e como nós vemos essa casa enquanto promessa para Davi, é porque nós pensamos muito como matéria, não é verdade? Se eu falo casa, o que vocês lembram? Da sua casa, não é? A sua casa é feita de tijolo, não é? Tem alicerce, tem os pisos lá, conforme você escolheu. É a sua casa, é assim. No entanto, a casa que o Senhor fala está muito além, porque nós interpretamos isso na realidade da igreja. Olha, a igreja não é uma realidade material. Nós não somos uma ONG. Nós somos uma realidade acima do espiritual. Tanto que os documentos da igreja vão dizer aqui, no Lumen Gentium, que é uma única realidade em sua dimensão material e a sua dimensão espiritual que se confundem. Ou seja, a dimensão material da igreja se confunde com a sua dimensão espiritual. Mas a dimensão material não esgota a dimensão espiritual, pelo contrário, apenas expressa. Por exemplo, se não existisse essa igreja tal como foi construída há anos e anos atrás, se não tivesse o formato que ela tem, o formato de barco, toda a teologia que está colocada nela, se não tivesse ainda essa imagem de Nossa Senhora de Fátima bonita, o crucifixo, se não tivesse todas essas realidades, se nós estivéssemos reunidos aqui, num ambiente bastante simples, numa grande tenda, sujeita a todo tipo de dificuldade, a igreja de Cristo estaria viva aqui, porque nós estaríamos aqui, porque nós também somos igreja. A casa que o Senhor construiu nós já moramos. O que nós precisamos entender é uma coisa: qual que é a economia dessa casa? Entenda bem, a economia no ambiente da igreja muitas vezes é interpretada de maneira diferente. Ela é interpretada no seu sentido etimológico.
Economia vem da junção de duas palavras, oikos, nomos, casa e lei. Economia significa a lei da casa. Para viver nessa casa que o Senhor erigiu no templo do corpo do seu filho, é preciso que eu viva a lei da casa. E o que é viver a lei da casa? É viver a palavra no cotidiano, é concretizar nos meus relacionamentos, na maneira que eu falo, em como eu me posiciono. Isso é viver a oikonomos, a economia da salvação, a lei da casa. E não é possível viver essa realidade se nós não dissermos, tal como Nossa Senhora, um sim decisivo e incondicional a Deus. Olha, uma coisa que é interessante quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, a palavra sempre cria a realidade. Tanto que em Gênesis, Deus cria através da palavra. O conceito palavra nas Sagradas Escrituras vem da bar, que significa propriamente palavra acontecimento. Quando Deus fala, acontece. É por isso que o profeta Isaías diz que, tal como a chuva e a neve fecundam a terra e a fazem germinar, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que ela intencionou quando foi proferida. A palavra de Deus se concretiza. E deixa eu lhe dizer, a nossa palavra também cria realidade, cria ou não cria? Quando você diz uma palavra certa, cheia de virtude, você cria uma realidade favorável, não é assim? Mas quando você fala sem pensar, você cria uma realidade desfavorável. Uma verdade cria uma realidade virtuosa. Uma mentira cria contextos desastrosos, não é assim? Quantas vezes, por coisa mínima, nós olhamos para nós e pensamos: nossa, eu não devia ter falado aquilo. Ou senão, eu devia ter falado de maneira diferente. Porque às vezes uma situaçãozinha pequena se transforma num verdadeiro inferno, não é assim? Também em todas as situações da nossa vida, se não é condicionada por esse sim a Deus, nós vamos, desculpa o termo, degringolando a caminhada de fé. E quando nós olhamos para Nossa Senhora, o que eu acho belíssimo no sim de Maria, é quando nós interpretamos a realidade na qual ela estava inserida. É fantástico. O sim que ela dá, a entrega total para uma jovenzinha que tinha entre 13 e 16 anos. É evidente que quando se fala de Nossa Senhora, nós estamos falando da mais bela das criaturas, né? Aquela que Deus criou com toda a perfeição, a isentou da culpa original, a fez o que fez em vista dos méritos do Filho, porque ela é propriamente o ventre escolhido para gerar o Salvador da humanidade. Então ela é diferente, sim. Mas apesar de todas as graças e virtudes que lhe são próprias e exclusivas, é um ser humano, é ou não é? Corria sangue dentro dela, coração batia, tinha medo, tinha todas as experiências que você teve, exceto o pecado, que eu tenho, que você tem. Sentiu medo, sentiu dificuldades. Quando viu o filho morto, chorou como mãe, porque é um ser humano como qualquer outro. Evidente que com todos os méritos que lhe são próprios. No entanto, é interessante uma coisa: nós poetizamos muitas vezes as Sagradas Escrituras por talvez um desconhecimento do contexto. Olha, quando a gente fala de casamento, a gente pensa, antes de se casar, tem que ter um momento de conquista, tem ou não tem? Ninguém foi lá, pegou você pelo braço, vai casar comigo, não pode. Tanto que casamento assim nem é válido, né? Não tem aquelas histórias que a gente vê que casava o soco com a espingarda, vai casar, não é assim mais. Casamento assim não é válido, é preciso ter liberdade para casar. Eu tenho certeza, quem é casado aqui, levanta a mão. Quando você foi conhecer a pessoa que você casou aí, você conquistou, foi ou não foi? Ou se foi? Levou para comer um baitacão aqui em São Carlos, ó. Você que riu, uns 40 anos para cima para saber o que é baitacão. Levou para comer um lanche. Ei, quantos casamentos não aconteceu aqui no Amadeu aqui, ó? Começou a se conhecer aqui. Você foi lá, começou a conversar, foi indo. Por quê? Você estava na sua campanha, não é? Você tem que convencer a pessoa a viver com você pro resto da vida. Você foi lá pedir para o pai para namorar, foi ou não foi? Ele deu a benção, deu a permissão. Você começou a namorar, você noivou, aí depois você casou. A maioria, não é assim que acontece? Gente, na época da Nossa Senhora não era assim não, gente. Você ia lá, comprava a esposa, é verdade. O pai tinha lá 5 filhas lá, ó, escolhe aí, cada uma custa tanto. Promoção, não era assim mesmo. A gente brinca, parece que escandaliza, mas a mulher era uma propriedade do homem, era dele. Não é que ele conquistou. Ela ia, eu imagino, muitas vezes sem vontade, né?
O homem escolheu, pagou, a partir de então era posse dele. Tanto que Nossa Senhora era de São José, era dele. Segundo, quando nós estudávamos lá, o professor dizia que se ele quisesse, a partir daquele momento, ir na casa do sogro, pegar ela e levar embora, levava. É minha, é dele. Então você imagine que nesse contexto extremamente, não é? A figura da mulher super desvalorizada, nesse contexto, ela era um bem de posse. Nossa Senhora aparece grávida e não é de São José. Quanta lei não justificariam até o apedrejamento dela? E quando ela diz sim a Deus, em nenhum momento ela levanta essa questão. Ela não tem medo nenhum. Ela não fala, mas vão apedrejar eu, Senhor. Não, não fala isso. A única questão que ela coloca, ela fala, olha, não conheço homem algum. Ou seja, ela apresenta uma limitação física, a constatação da realidade dela. Mas ela diz um sim decisivo, porque ela sabe quem é Deus. E sabendo quem é Deus, ela consegue se confiar inteiramente a Ele. É o que nos falta hoje, essa confiança inabalável nele. A gente acaba não confiando em Deus. E a gente confia em tanta gente e não confia em Deus. Por exemplo, quem aqui veio de carro? Levanta a mão. Abaixa. Quem aqui trouxe alguém? Abaixa agora. O povo que veio com você, confiou em você. Confiou ou não confiou? Às vezes com medo, né? Que tem um povo com uns bração de vassoura, né? Que não consegue virar. Mas confiou. Quando você vai pegar um avião, você não confia que ele vai chegar onde ele pretende? Confia ou não confia? Lógico, você não vai falar assim, esse aqui derrubou um, sobreviveu. Não vai derrubar outro, não. Você confia plenamente que você vai chegar onde você pretende. Você percebeu que a gente consegue confiar em todas essas coisas, nas pessoas, e não consegue confiar em Deus? Olha, se tem alguém que não decepciona, e que com certeza vai nos assegurar o sucesso de algo, é Deus. Colocou nas mãos dele, pode ter certeza que vai ficar devidamente guardado. E nós muitas vezes somos displicentes para com isso. Não entregamos a ele, não damos o sim necessário. E lembrando que esse sim que nós damos a Deus, ele tem que se concretizar em nosso cotidiano, lá onde Deus nos plantou. Nós temos que ser gente que, ao falar que disse sim a Deus, vive uma vida virtuosa. O povo tem que saber que nós somos cristãos pela maneira como nós nos comportamos. Sabe por quê? Senão vai chegar uma hora que o que nos define como cristãos, o que nos diferencia, vai ser o simples fato de que vocês estão domingo aqui, vieram 7h30 para a missa, porque do resto não muda nada. A gente tem que ser diferente, tem ou não tem? Quem tem fé tem que ter um posicionamento diferente dentro da vida. Quem tem fé tem uma luz diferente para viver, tem uma motivação diferente de virtude, tem um porquê diferente. Talvez você olhe ao seu redor e mesmo no seu trabalho, você enxerga que tem muita gente desonesta. E tem gente, tem ou não tem? Não tem gente que puxa tapete, tem muita coisa. Mas nós vamos nos misturar com isso? Nós vamos ser igual? Nós vamos continuar criticando e executando as mesmas coisas? Não é isso que a gente pretende. Eu sei que muitas vezes o experimentar ou viver as virtudes e a fé, parece que a gente se torna menor que os outros, parece que a gente se inferioriza. Não é esse o sentimento que tem? Mas você como cristão vai amar apesar de tudo. Você vai perdoar depois do que foi feito. Você vai viver virtude nesse contexto que está todo mundo roubando, está todo mundo fazendo errado. Olha o pensamento como que é. A grande questão, para quem nós temos respondido a vida, para quem que nós damos o sim? E tem gente que muitas vezes para de vir na comunidade, para de frequentar alguma realidade por aquilo simplesmente que fez, mas não fez a parte dela. Gente, a cada um é dado uma possibilidade de concretizar esse plano de amor. Em última instância, eu, Padre Jonas, você com seu nome, vai responder diante de Deus segundo a sua resposta de amor cotidiano. É para Ele, gente. Nossa Senhora respondeu a vida para Deus, não respondeu para a cultura da sua época, não respondeu para os pressupostos que se tinham ao seu redor. Foi para Ele que ela respondeu. Ela sabia quem era Deus, e sabendo quem Ele era, ela conseguiu entregar-se inteiramente aos seus cuidados, e entregar-se inteiramente àquilo que Deus quis. A frase mais bela que nós temos na Sagrada Escrituras é essa: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não segundo a minha, segundo a tua. Faça, Senhor, em mim a tua
sua vontade e não a minha, porque a nossa vontade nos trai, os nossos pensamentos e sentimentos nos traem, mas a vontade de Deus, que é essa chave de interpretação para a nossa vida, jamais. Pode ser, repito, que circunstancialmente você não entenda o que está acontecendo e passe muitas vezes por alguma ridicularização, mas aqueles que estão no Senhor têm-no por segurança, por fundamento, por consistência. Por isso hoje, quando você comungar nosso Senhor Jesus Cristo, peça exatamente essa graça de renovar o seu sim. Quando nós estudávamos teologia, havia um teólogo que dizia que a cada instante, a cada segundo, Deus visita o coração humano e Ele tem a intenção incansável de transformar os nãos que você tem dado, que nós temos dado, ao projeto do amor dEle, em um sim de vida, em um sim ao seu projeto de amor. Peçamos a graça de que os nãos dos nossos relacionamentos a Deus, os nãos das nossas palavras a Deus, os nãos das nossas posturas a Deus, se tornem sim a virtude, sim a uma vida completamente voltada a Ele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, neste silêncio, apresente ao Senhor seu coração, derrama sobre Ele a sua vida, a sua história, peça-lhe a graça de viver profundamente essa intimidade, esse encontro com o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé?